Boa noite, Concórdia e região, boa noite a todos os clientes Unimed, nossos amigos Unimed, população de Concórdia, população da região que estará conosco a partir desse momento. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, iniciamos a semana com informações novas em relação ao coronavírus, a propagação dessa doença na nossa cidade e na nossa região. Obrigada a você que vai dedicar um pouquinho do seu tempo a informações essenciais sobre saúde a partir de agora. Hoje nós também temos, nesse mesmo horário, uma outra transmissão em um outro canal, Papo Reto Saúde, com outros médicos cooperados da Unimed em Concórdia. Então você pode estar participando dos dois locais, se você se sentir interessado pelos assuntos. Hoje, especialmente nesta noite, nesta semana, nesta segunda-feira, nós vamos falar aqui no canal da Unimed Concórdia, no Facebook e também no YouTube, com dois convidados especiais. O nosso tema hoje é Covid e as crianças, e também Covid e os adultos. Bom, vou apresentar os nossos convidados nessa noite, que vão agregar muita informação para a gente aqui no Unimed para você ao vivo. Dr. Celso Merlo está com a gente aqui. Muito boa noite para você, Dr. Celso, que é pediatra em Concórdia e vai nos auxiliar muito com as informações relacionadas às crianças. Boa noite, doutor. Boa noite, Karine. Boa noite, Cristiano e o pessoal de casa. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Em um tempo diferente, não é, doutor Celso? Em um tempo que você tem me contado aí nos bastidores que está mais calmo em relação a doenças, a vírus, ao atendimento das nossas crianças, mas também é um pouco, um tempo novo, né, de muito aprendizado, de muito conhecimento para proteger os nossos pequenos, não é, doutor? Isso é verdade. Como acontece aqui, acontece em Santa Catarina, acontece no Brasil e aconteceu no mundo. As crianças, felizmente, são a maioria assintomáticas, têm poucas doenças. 90% a 95% das crianças não têm sintomas ou têm sintomas leves, que não traduz uma gravidade ou necessita de alguma terapia mais de hospitalização, né? Desse estudo todo que a gente viu no mundo, 1 a 2% das crianças precisaram ser internadas. Isso mostra que a criança ela pode estar infectada, mas ela não apresenta a sintomatologia que nos causa preocupação e problemas. Então, podemos dizer que a pediatria está tranquila. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre isso juntos, né? E também vamos conversar com outro médico cooperado à Unimed, que é muito especial também para a nossa Unimed, Dr. Cristiano Coefender, deixa eu colocá-lo na tela, que é especialista, é cirurgião geral e também especialista em endoscopia digestiva. Dr. Cristiano, obrigada pela presença com a gente aqui ao vivo. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Vamos tentar ajudar. Informação é importante. É verdade, muito conhecimento, muita informação também na sua área, não é, doutor Cristiano? Muitas experiências, né? Temos visto você aí na linha de frente do atendimento das pessoas, também já foi atender até as agroindústrias da região em nome da Unimed. Tudo isso tem sido algo novo para você também, doutor Cristiano? Algo de muito aprendizado? Sim, sem dúvida. É uma doença nova, traz novas expectativas, novos conhecimentos, novas experiências, né? É novo. Muito bem. Esses são os nossos convidados a partir de agora. Agradecemos a todos pela participação e vamos começar o nosso bate-papo especial. Para você que é mãe ou pai que está com a gente nessa transmissão, ou se você conhece, né, famílias aí que têm crianças de 0 a 12 anos ou de 12 anos a 18 anos que tem dúvidas sobre a questão do Covid, manda essa transmissão, compartilha esse link para as pessoas, para os grupos de WhatsApp, que o nosso pediatra está aqui para ajudar com algumas respostas. E relacionado aos outros públicos, né, acometidos pelo Covid, as outras dúvidas, Dr. Cristiano Coefender, né, está aqui ao vivo com a gente também para esclarecer. Bom, para iniciar, pessoal, a nossa noite, hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, nós vamos informar que Concórdia fechou, né, o boletim do coronavírus nessa noite,
com 401 casos confirmados. Nós estávamos aqui, doutores Celso e doutor Cristiano, ao vivo na semana passada pela Unimed também, foi na quarta-feira à noite, e nós estávamos diretamente da tenda de triagem da nossa cidade. Estava sendo registrado naquela noite, enfim, naquela semana passada, um movimento mais calmo, né, um movimento menos intenso de pessoas da nossa cidade precisando de atendimento para sintomas respiratórios. A informação que nós tivemos agora há poucos minutos dos médicos que atendem na tenda nesse começo de semana é de que o movimento voltou a aquecer um pouquinho. Então, a procura das pessoas com sintomas respiratórios na nossa cidade voltou a aquecer nesta semana comparado à semana passada. Mas esse dado é interessante porque não chega a ser um aquecimento tão grande como foi no começo do pico do coronavírus da nossa cidade. Então, dá para imaginar que a nossa curva está diminuindo. Como os doutores na semana passada também colocaram para a gente, é difícil prever se nós já passamos pelo pico do coronavírus, não é? A gente não tem como saber disso ainda, mas a gente tem boas experiências, e é sobre elas que nós vamos começar a falar agora. Doutor Celso Merlo, eu começo com você. Tivemos um caso registrado agora pela imprensa de Concórdia no último sábado, deixa eu até encontrar a informação aqui. Foi noticiado pela Rádio Rural de que pela primeira vez Concórdia confirmou a doença em uma criança que tem 9 anos. E essa criança está em isolamento domiciliar. Doutor Celso, eu quero saber de você como que é nos consultórios, na verdade, né? Como está sendo no consultório? Está tendo casos de crianças com sintomas de coronavírus? Qual é o cenário que você encontra da questão de sintomas mesmo, doutor? Bom, como eu comentei antes, a pediatria está bem tranquila, temos poucas procuras de doenças, não só pelo coronavírus, como outras doenças infecciosas, que nessa época, nos anos anteriores, tínhamos muitas procuras por doenças virais. Então, a sintomatologia que a gente vê nas crianças, que a gente supunha que poderia ser o coronavírus, por ter essas crianças familiares, pessoas próximas com a doença já diagnosticada ou com suspeição que teriam essa coronavírus, a sintomatologia que é mais prevalente, pelo menos que eu vejo, são sintomas digestivos. São crianças com vômito, diarreia, dor abdominal, algumas com pouca de febre associada e pouco sintomatologia respiratória. Esses sintomas que essas crianças apresentam têm uma evolução boa. 3 a 5 dias elas já ficam assintomáticas, recuperam-se bem. Não dá para comprovar que sejam o coronavírus que está aí presente, porque nós não temos exames para poder usar para todas essas crianças para ter um diagnóstico. Então, se essas crianças com sintomatologia digestivas fossem para o coronavírus, uma resposta boa, melhora clínica, com pouca sintomatologia, com pouco tratamento, com cuidados ambulatoriais, resolveram-se bem. Então, traduz o que a gente sabe, que a criança ela tem uma infecção fácil, mas ela é uma criança que não apresenta sintomatologias graves. E temos, assim, observado, e na China também, teve relatos de maioria de sintomas, muitas vezes, primeiros sintomas do coronavírus em criança eram sintomas digestivos. E tem uma explicação fisiológica para acontecer até isso aí. Então, é que a gente vê que existe, sim, provavelmente, se a gente fizesse exames em massa, nós ainda temos muitas crianças com anticorpos do coronavírus aí. Mas como a maioria é assintomática, nós não temos uma clínica que faça traduzir essa infecção. Então, felizmente, a evolução é boa, a maioria da procura foi por sintomas digestivos, conversando com os outros colegas também tiveram essa mesma opinião. Então, está tranquilo, está bom assim, tomara que não temos nenhuma complicação. Muito bem, doutor.
Tivemos um caso apenas, né, a princípio até o momento registrado e confirmados em uma menina de 9 anos, uma população de 80 mil habitantes, que é a nossa, né, e uma população de quase 150 mil habitantes na nossa região. Então, realmente é raríssimo, não é, doutora? Isso. A gente vê isso acontecer aqui, vê no Brasil todo e também os países que já passaram por essa pandemia, também o número de crianças infectadas, né, ou que internaram ou que vieram a óbito, né, então é muito pequeno, traduz que nossas crianças estão protegidas, não desenvolve a doença grave, a complicação que poderia fazer, como está acontecendo com os adultos. Tá certo, então. Mas as nossas crianças, não é, doutor Celso, elas são vetores, é assim que você chama. Ou seja, Certo. elas podem transmitir isso para os adultos, é isso? Isso. O que eu vejo na pediatria, nas crianças, dois fatores. Eu acho que o primeiro deles é aquilo que você falaste. As crianças são vetores. Como elas são geralmente assintomáticas, elas transportam o vírus, a doença com elas. Então, elas podem transmitir para as outras pessoas e elas estarem assintomáticas. Então, a criança, então, no primeiro sentido que eu vejo, elas são, sim, vetores. Por isso, o isolamento social, retirando ela dos coleginhos, dos alojamentos conjuntos, das escolas, para elas não transmitirem os vírus para as outras pessoas, principalmente pessoas de riscos, que seriam as pessoas mais idosas ou com doenças associadas, né? E outro fator importante que o coronavírus faz na criança, primeiro é o vetor, o segundo dele é o isolamento social. Então, essa criança saiu da sua rotina e foi, vamos dizer assim, aprisionada em casa, né? Então, uma criança pequena de colo vai conseguir adaptar-se bem. Uma criança já escolar, pré-escolar, ou adolescente, que já tem um convívio social, que tem amigos, que faz futebol, que faz dança, faz natação, ela mudou muito a sua vida. Então, essas crianças começam a ter distúrbio de comportamento. Então, ficam mais restritas, não têm um convívio, aí começa a aparecer sintomas nessas crianças. As mães referem isso, então, desde comer excessivamente, de aumentar peso, de ansiedades traduzidas por irritabilidade, sono, distúrbio de sono, não ter muita importância no que faz. Então, começam a apresentar sintomatologias de isolamento social, que seriam assim, um comportamento decorrente dessa criança não poder exercitar todas as coisas que fazia anteriormente. Isso causa problemas nessa parte de comportamento delas. Está aí o nosso grande desafio, né? Acredito que todos nós, como pais e mães, temos sentido já o reflexo do coronavírus na vida das crianças e das famílias. Doutor Cristiano, como pai agora, gostaria de um depoimento seu, né? E também como médico, né? Em relação a essa questão de isolamento social. O que tem acontecido, o que você tem passado, qual experiência você pode dividir conosco? Bom, como respondendo ao primeiro assunto que você perguntou sobre como falar como pai, né? Eu tenho dois filhos, uma de 7 anos e um de 3 anos. E os primeiros dias eu achei que foram mais difíceis. Logo depois que a gente teve que ficar em casa por determinação do governo estadual e da prefeitura municipal, do prefeito, né? Nos primeiros dias havia mais aquela pergunta: nós vamos para a escola hoje? Nós vamos encontrar os amiguinhos hoje, né? Então essa rotina, essa mudança brusca da rotina foi significativa. Acho que eles sentiram bastante, né? Um pouquinho mais tarde eles já foram se acostumando com a rotina diária, a gente pode ficar mais junto com o pai e com a mãe. Tem que ter uma criatividade enorme, né? Porque o Celso falou nos pré-adolescentes, é um tipo diferente de preocupação, eu ainda não estou lá, né? Mas as crianças da idade dos meus filhos, por exemplo, 13, 7 anos, eles têm energia o dia inteiro. O dia inteiro estão querendo fazer alguma coisa e
eles perguntam, pai, o que nós vamos fazer agora? Né? Então isso logo foi difícil e a gente teve que ter criatividade para arranjar o que fazer dentro de casa. Né? Mas foi passando, acho que foram acostumando. Hoje a gente já tem uma rotina um pouco estabelecida, né? Acho que todas as redes escolares, tanto particulares, estaduais e municipais, estão oferecendo, a gente comentava há pouco, aula online, né? Eles têm aulas online. E isso acho que é positivo, é bom, né? Ocupa um pouco o tempo deles, não deixa de trazer um pouco de responsabilidade também, porque eles têm tema, eles têm tarefas, têm algumas atividades, então não fica um ambiente tão solto, né? Não é férias. Isso. Eles têm que ter ideia que tem que ter responsabilidades também. É isso que eu noto como pai. Agora, como médico, eu atendo pouca criança, quase nada, né? E especificamente na minha clínica não vem ninguém com sintoma de criança com sintoma de Covid, né? Mas eu concordo plenamente com o que o Celso falou. Né? Eles são pouco sintomáticos ou muito pouco sintomáticos. Se acredita que eles possam ter algum tipo de facilidade de transmissão, justamente por isso, por ser pouco sintomáticos ou muito pouco sintomáticos. E é algo que eu tenho um pensamento meu, né? E especificamente nesse momento é difícil da gente falar, é uma doença nova, é um vírus novo, a gente não sabe de tudo o que está acontecendo ou o que vai acontecer em relação à evolução, prognóstico, doença, tempo de tratamento, ou tempo que vamos conseguir uma vacina, enfim, nós não sabemos tudo sobre esse vírus, né? As notícias que a gente tem, elas vêm fragmentadas, tem que ser baseadas em estudos para a gente afirmar para a população com segurança o que fazer, né? Mas já tem até estudo mostrando que eles não transmitem tanto assim, né? Em algum país do norte da Europa, as crianças já estão liberadas a ir visitar seus avós, mantendo uma certa distância, né? Então isso é importante. Não prender, né? Aliviar o sofrimento, a distância, com um contato e uma distância controlada. É isso que eu penso como médico em relação às crianças. Muito bem. Para quem está entrando ao vivo com a gente agora, bem-vindos. Hoje o nosso tema aqui na Unimed ao vivo, tanto no Face quanto no YouTube, é novamente o coronavírus e como que a gente começa a semana nesse cenário de notícias novas. Em relação às crianças, tivemos esse final de semana um teste positivo pela primeira vez em crianças aqui na nossa cidade, em uma menina de 9 anos. Por isso nós trouxemos o nosso pediatra e mantemos aqui o convite do Dr. Cristiano Coifender, que vai responder as dúvidas suas em relação a essa questão dos sintomas, tratamento, diagnóstico do coronavírus. O que você falava agora, Dr. Cristiano, sobre não ser, né, os primeiros resultados, já as primeiras pesquisas em relação aos outros países, talvez mostrar que as crianças não são um vetor em potencial tão intenso como se previa, enfim, é algo que a gente vai poder monitorar com o tempo, não é, doutor Celso? Nós falávamos anteriormente à transmissão que não se tem doenças nos consultórios de pediatria como tinha nos outros anos, doutor Celso? Conta pra gente por que esse fluxo reduziu e também a expectativa que se tem para daqui a um tempo, porque as coisas vão voltar ao normal em breve, né? Não da forma intensa como era, mas as aulas tendem a ser retomadas. Será que nós vamos enfrentar um novo pico, já que as crianças são vetores do coronavírus, doutor Celso? É isso mesmo, né? O consultório, praticamente doença, quase nós não estamos atendendo. Como as crianças estão em isolamento, em casa, e elas não têm convívio entre si, então a maioria das doenças transmissíveis não acontecem, né? Então acaba não tendo esse efeito dominó de passar de um para outro, então as doenças não ocorrem. Isso aqui, amigos nossos de outras regiões também estão passando pela mesma experiência. Então, assim, não temos doença, a princípio, nem o coronavírus, nem outras doenças virais próprias dessa fase, dessa época do ano.
Então, as doenças de inverno, que sempre esse ano tínhamos já bastante, esse ano que nós não estamos tendo, né? Até a nossa UTI aqui não tem nenhuma criança acima de 30 dias internada. Então, que antigamente nós tínhamos vários quadros de problemas respiratórios, brônquicos em crianças pequenas devido às doenças virais em transmissão entre uma criança e outra, né? Então, vai chegar um momento que nós vamos ter que as crianças vão ter que ir para a aula, vão ter que se sociabilizar novamente, tem que ir seguir a sua vida normal. Tem trabalhos, como o Cristiano estava falando, que não se sabe quantificar quanto uma criança pode ser de transmissora, né? A gente sabe que quando a doença está ativa, com sintomatologia presente, ela é altamente transmissível, né? Quando está assintomática, a transmissão é menor. O quanto disso a gente não sabe. Então, a criança é um vetor, mas até quanto a gente não tem essa ideia. Mas vai ter um momento que nós vamos ter que passar novamente, retornar às aulas, e aí nós vamos ver como que vai ser. Nós estamos tendo experiência agora, a China, semana passada, começou a ter aula novamente, alguns países, como o Cristiano falou, na Europa, começaram também a ter aulas, então nós vamos, aqui uns talvez uma semana, 2 semanas, 15 dias, ver se isso aí vai traduzir alguma coisa a mais para nós ou não. Se vai vir novos casos de doenças do coronavírus ou não. Se essas crianças que estavam em casa vão voltar para a aula, se elas vão ser vetores para transmitir para as outras pessoas. É uma experiência nova que nós vamos ter agora. Então, ao retorno às aulas, a gente vai esperar para ver como que vai ser o comportamento e a transmissão dessa doença, se ela vai ocorrer ou não. Esperamos que não, então o que tem que fazer é esperar, é seguir, é ter a aula, porque não tem como ficar esperando esse tempo todo até essa vacina chegar. Tá certo, muito bom. Boas colocações, doutor Celso. Uhum. Já respondeu uma pergunta do público em relação à opinião, né, dos médicos à volta às aulas. O doutor colocou a sua opinião, muito interessante, doutor. Temos algumas perguntas que eu vou começar a liberar aqui, e depois também nós vamos conversar exclusivamente com o doutor Cristiano Coefender, que está aqui, que também vai contar para a gente uma experiência, né, doutor, que foi uma experiência não desejada, mas que acredito que lhe trouxe aí muito aprendizado. Você vai contar para a gente depois, não é? Bom, temos uma pergunta, muitas perguntas, doutor Celso, relacionadas à questão da vacina da gripe. Muitas perguntas relacionadas a isso. Vamos começar com a primeira. A pergunta da Lisa Siqueira da Rosa é o seguinte: boa noite. Sobre a vacina da gripe, queria saber se a criança tomar a vacina e ela ficar doente, tem chance de pegar o Covid, doutor? Consegue nos responder? Se ela fez a vacina antigripal, ela vai ser protegida especificamente para essa vacina. E ela pode adquirir o vírus do Covid, independente se tiver feito a vacina ou não, porque são coisas bem distintas, né? Então, quando você faz uma vacina, você cria memória imunológica para aquele vírus. Para o outro vírus de classe totalmente diferente, você não vai ter essa memória imunológica. Então, você estará exposto a adquirir esse outro vírus, né? Então, vacina da gripe, o que faz nos ajudar neste momento? Se eu tiver vacina, eu vou estar protegido contra a vacina antigripal, que entraria o vírus da influenza e do H1N1. Então, as duas doenças virais que se assemelham muito na criança, com sintomatologia muito parecidas com uma infecção respiratória causada pelo coronavírus, né? Porque a gente sabe que o coronavírus na criança, ele afeta principalmente vias respiratórias superiores e aparelho digestivo, então ela tem pouco sintomatologia de parte respiratória baixa, que seria a parte pulmonar. Por isso que as crianças não têm complicações sérias como tem um adulto, onde o componente pulmonar é o mais importante da sua gravidade. Então, vacinar contra a gripe é importante, porque você vai saber que se essa febre que tu tens
essa tosse, essa dor de garganta, essa sintomatologia geral que está apresentando, você vai já afastar que essa criança não tem a doença gripal por H1N1 ou pela influenza. E sim, pode ser que seja um outro vírus ou até o coronavírus. Então, a importância da vacina da gripe é a distinção, saber que eu estou protegido contra essa vacina específica. Tá certo. Você já, de certa forma, respondeu a pergunta da Liciane Rovani, que fala sobre a questão da vacina também, e ela é mais direta ao perguntar: devo fazer ou não fazer a vacina nesse período crítico, doutor? Se eu não me engano, acho que o calendário de vacina da H1N1 abriu agora para as crianças, não é, doutor? Sim, sempre fazer. É uma proteção a mais, você vai ficar protegida, então isso vai trazer segurança para você, né? E a influenza, a H1N1, na criança, ela tem um fator mais grave que do coronavírus. Então, se fosse escolher uma vacina para criança, eu tenho duas para fazer aqui, né? Qual que seria mais importante para a criança? A antigripal, porque ela traz mais riscos que o coronavírus para a criança. Então, fazer a vacina é proteção, sempre fazer. E esperamos que chegue a vacina do coronavírus para termos a proteção para ambas. Doutor Cristiano, você comentava com a gente sobre uma notícia que foi divulgada hoje em relação à vacina, não é? Você pode dividir conosco, doutor? É uma notícia de rede social, né? Mas é uma notícia importante, parece que foi vinculada em alguns jornais do país, que uma empresa norte-americana anunciou que, se eu não me engano, terminou uma das fases. São várias fases que uma vacina tem que passar para ser usada em grande escala ou usada em pessoas, né? Então, essa vacina conseguiu passar por uma segunda etapa, que é a ocorrência de anticorpos de defesa em seres humanos. Essa foi a notícia vinculada, né? Que pessoas conseguiram produzir anticorpos quando expostas a essa vacina. Um vírus tem vários fragmentos, vários pedaços, né? A gente pode usar vários pedaços desse vírus para fazer vacina. E como escolher qual o pedaço correto? Essa é uma das etapas. Então, parece que essa vacina escolheu um pedaço do vírus e esse pedaço do vírus reagiu positivamente e as pessoas que foram expostas a esse pedaço de vírus produziram defesas contra ele. É uma maneira da gente se defender. Tomara que seja real, não é, doutor? E que eu acredito que todas as nações, ou as principais nações, os países, estão preocupados em buscar essa cura, né? Cedo ou tarde isso vai acontecer e pela ciência, pela medicina, nós seremos protegidos de certa forma. Muito bom. Temos uma pergunta, talvez você possa responder, doutor Cristiano ou doutor Celso. Essa senhora, então, tem mais de 60 anos, olha só, é a Nilda Pelizar. Boa noite, eu gostaria de saber se eu e meu marido, que já temos mais de 60 anos e temos a nossa neta aqui para cuidar. Tem acontecido muito, não é? Os avós terem que ficar com os seus netos, e isso é inevitável. O que vocês teriam para nos dizer sobre isso, doutores? Bom, eu entendo que esse é um ponto negativo do famoso, né, fechar as escolas, e que é bem polêmico, discutir o benefício ou os malefícios que isso pode trazer. Então, acredito que em muitos domicílios isso está acontecendo, né? Os pais continuam trabalhando e as crianças foram ficar com os avós, né? Se eu estivesse nesse caso, não há uma informação científica, né, baseada em evidência, em estudo clínico para responder essa pergunta, né? Como a gente falou antes, é uma doença nova, então muitas coisas a gente vai aprendendo com ela com o passar do tempo. Mas se eu me colocando na posição dessa senhora de 60 anos cuidando da neta, né, eu ia tomar alguns cuidados, né, que são aquilo que a gente sempre vê em todos os sites da Unimed, tem o site de todas as rádios, enfim, tem, que é aquelas noções básicas de higiene, né? Usar máscara, lavar as mãos, não espirrar, assim, usar o cotovelo para espirrar, usar o cotovelo para proteger a tosse, lavar com frequência as mãos, né? E sim, em algum momento que essa criança, já estou me metendo na parte do Celso, mas em algum momento que essa criança tiver algum sinal de
de infecção viral de vias aéreas superiores, ou, como o Celso bem falou no início, algum sinal de doença viral do tubo digestivo, afastar ela dos avós, né? E aí sim, ela tem que ficar afastada por alguns dias. Eu faria isso. Doutor Celso? É difícil isso, né? Porque, assim, as mães não tem mais o coleginho, não tem mais a creche, não tem mais outros meios de cuidar das suas crianças, né? Então, os avós nos ajudam bastante isso, né? Então, eles são as pessoas muito importantes nesse modo de agora conduzir a vida, né? Uma criança, a preocupação grande é a sintomatologia, né? A criança não tem sintomas, então saber se ela está com o sintoma ou não. Então, se uma criança já está com as avós há 14 dias, 20 dias, a princípio, essa criança não tem o vírus lá do coleginho, então ela não está mais transmitindo se ela fosse uma criança contaminada lá daquela fase inicial. Então, ela pode contaminar o avô, a avó, se essa criança tiver contato com uma pessoa infectante, né? Aí, essas pessoas infectantes, se são os pais dessa criança, aí vai estar também associado a isso. Como esses pais onde trabalham, se eles trabalham nesse ambiente de trabalho desses pais, tem pessoas sintomáticas, então tem um risco grande de esses pais contaminarem o filho e o filho contaminar os avós, né? É difícil, assim, a transmissibilidade de uma criança sintomática, a gente não tem uma noção. A gente sabe que quanto mais sintomático é o paciente, maior é a transmissão. Naquela fase primeira, onde existe a replicação viral dentro de um paciente, onde ocorre a maior transmissibilidade. Então, a criança, não tendo sintoma respiratório como tosse, espirros, então ela também reduz um pouco essa transmissibilidade. Mas não dá para dar segurança, dizer assim, ó, tu está seguro ali. Não tem como quantificar essa segurança dos avós. O que eu tenho visto que tem muita criança sendo cuidados pelos avós, e a gente não está vendo os avós sendo infectados. O que a gente está vendo é que as pessoas estão sendo infectadas por outras pessoas, não pelas crianças. Pelos relatos, não sei, né, Cristiano, que você via também, pessoas infectantes, adultos que estão contaminando os outros adultos. Não tenho visto isso na clínica, relatos de crianças contaminando seus avós. Isso eu não tenho visto. Eu acredito que a transmissibilidade de uma criança pequena, assintomática, que já está isolada há mais de 14 dias das outras crianças de colégio, vai depender muito dos seus pais, onde trabalham e se estão sintomáticos ou não. Aí ela pode ser a ponte desse pai e da mãe, do filho com os avós. Então, como o Cristiano falou, se tivermos assim um cuidado de ambiente bem arejados, uma higiene, os avós tendo cuidado também nesse sentido todo, tentar evitar o máximo, é o que nós podemos fazer de maior, né? Mas o bom do que a gente vê dia a dia, que nós não estamos tendo contaminação direta, assim, a princípio das nossas crianças com os avós. Então, esse é um sinal legal. Talvez isso também seja um espelho para retorno às aulas, né? Se não está acontecendo essa contaminação a princípio com os avós, talvez o retorno a aulas vai seguir por esse mesmo caminho. Então, essa experiência nós vamos ter que ter, vamos ter que chegar a isso, não temos como fugir disso. Então, nosso futuro próximo vai ser terminar esse isolamento social e começar a ter vida normal. Se nós conseguirmos ter um respaldo de vacinas que nos dá segurança, que termina totalmente esse isolamento social e traz segurança para todos. Perfeito, muito bom. Olha só, temos um comentário aqui que é importante a gente fazer também, é da Shirley Tecchio Chiamete, né? Doutor Celso, na sua opinião, não tem crianças procurando consultórios médicos ou internadas com problemas respiratórios? Aqui eu abro uma aspas, não temos nenhuma criança nesse momento na UTI
infantil, não é, doutor? Do único hospital que nós temos na cidade. Isso é devido ao isolamento que está sendo imposto no momento. Então, é uma realidade, um reflexo desse isolamento que nós estamos aí há mais de 60 dias, não é, doutor? Isso, vou falar da parte infantil, né? Porque, assim, a criança, isso podemos dizer assim, se a gente voltasse 2, 3 anos atrás e fizesse o mesmo isolamento social, nós já temos o mesmo retorno igual de hoje. Então, não é por causa do coronavírus que não temos doença, é por causa do isolamento das crianças. Então, sim, se você tirar as crianças de convívio mútuo em ambientes de alojamento conjuntos, colégios, creches, você não vai ter patologia, independente se é coronavírus ou não. Então, a criança isolada, ela não transmite uma a outra. Então, em momentos assim que você tinha a época de vida normal, nós atendíamos assim na clínica crianças com a mesma sintomatologia, igual em 7, 8, 10 crianças, né? E muitos eram tudo coleguinhas da mesma sala. Então, isso traduz para nós que o contato mútuo é uma transmissão de vírus, sim. Então, não é pelo coronavírus que terminou as doenças, é porque existiu o isolamento dessas crianças com as outras crianças. Então, isso fez não termos doença nos consultórios, né? Então, esse é o ponto importante, ficarem isolados uma criança da outra. Muito bem, muito bem. Temos mais uma pergunta em relação às crianças aqui, é da Josélia. Meu esposo pegou Covid e mais ou menos no 5º dia nós não sabíamos ainda. Minha filha de 10 anos teve muita dor no corpo e febre. Será que ela pegou? Difícil dizer, não é, doutor Celso? Uma coisa assim que a gente tem que agora, nessa época, como a gente falou em isolamento social, então, como tu vai ter, assim, uma criança com resfriado, gripe, vômito, diarreia, se ela não teve contato com nenhuma outra criança que seriam as sintomatologias respiratórias ou digestivas na criança se transmite muito rápido. Então, em ambientes comunitários, colégios, existe, por exemplo, como eu falei antes, um pouco vem 3, 4 crianças na mesma sala ou com sintomas respiratórios ou digestivos. Agora são todos isolados. Então, se uma criança que está em casa com o pai positivo, com mãe positivo para coronavírus, tiver sintomas respiratórios ou digestivos, a grande probabilidade que ela está fazendo, sim, a infecção pelo coronavírus, porque ela não tem um contato de outra virose habitual dessa época para ela adquirir, mas sim ela teve um contato direto com o coronavírus. E os sintomas que ela relatou são bem sugestivos do coronavírus. Mas, como a criança tem uma capacidade de não desenvolver a doença da sua forma grave, como consegue com o adulto, ela se autorresolve. Muitas vezes com medicamentos simples, ela em 3 a 5 dias já está bem. Ótimo, muito bem. Temos uma pergunta aqui, vou direcionar essa pergunta para o Dr. Cristiano, é da Eziele Hack. Dos sintomas do Covid, algumas pessoas apresentaram diarreia independente de febre presente ou não. Esse quadro no processo alimentar deve-se, restringe-se a algum alimento, doutor? O que você pode dizer sobre a sua experiência? Eu penso que, como qualquer infecção viral do trato digestivo, né, o paciente que está tendo diarreia por Covid ou por qualquer outro vírus que possa acometer o tubo digestivo, deveria ter cuidado em não ingerir alimentos muito pesados, muito gordurosos, muita carne vermelha, não ingerir leite e derivados naquele momento, nem frutas e vegetais crus. Isso é o que a gente normalmente orienta no consultório. E segue as mesmas linhas para o Covid, para o SARS-CoV-2. Doutor Cristiano, e sobre essa questão dos sintomas, né, até uma dúvida normal, assim, de todos os cidadãos, enfim, o que o Covid faz no sistema digestivo, né, naqueles dias, ou ele deixa algum tipo de sequela? O que você poderia nos dizer? É cedo para responder isso, né? Como eu falei antes, vou procurar sempre responder as perguntas levando em consideração se já houve algum estudo que mostrou alguma evidência científica, né? Como é uma doença nova, a gente vai aprendendo com ela também. E não teve no momento, eu não tenho conhecimento de algum estudo científico que mostre alguma lesão no intestino específica,
né? Sim. Pode acontecer as alterações que acontecem em qualquer infecção viral, né? Que é inflamação do intestino, presença do vírus no tubo digestivo, né? E acaba acarretando. A gente tem que entender a diarreia como se fosse uma autodefesa, né? O nosso organismo tenta aumentar a velocidade de trânsito intestinal para eliminar aquilo que está ali causando mal a ele. E acaba nos dando outros sintomas também. Respondi tua pergunta? Sim, com certeza, doutor. É muito Então, cedo, realmente, como você coloca, né? Mas a gente já percebe alguns sinais positivos em relação a todos os casos que a gente já obteve, né? De pessoas que estão se curando, que estão ficando bem, estão conseguindo retomar praticamente a sua saúde aos poucos. E isso talvez mostra, né, doutor, que seja realmente um vírus pontual, né, com efeitos pontuais, mas no futuro nós teremos pesquisas e você vai nos ajudar a responder essas perguntas, doutor. Bom, vamos seguir aqui. Nós temos um comentário da Giane Patrícia, eu acho que vocês conhecem ela é comunicadora, locutora, e há poucos dias ela revelou, enfim, que ela testou positivo para o coronavírus, né? Gi, obrigada pela participação aqui, nossa colega de trabalho, né? E ela diz o seguinte: parabéns pela live, muito relevante, mas ela tem uma pergunta que não quer calar. Depois que eu me curar do Covid-19, corro o risco de ficar doente novamente? Ela está passando pelo coronavírus nos primeiros dias. A gente ainda não tem essa resposta, talvez, não é, doutores? Mas o que vocês podem nos dizer? bom, vou começar respondendo, Celso, porque eu compartilho dela, né? Eu já tive esse negócio também, né? Eu Certo. já passei por essa, né? E também me trouxe ansiedade e preocupação no momento que a gente teve, né? E sempre procurei ler e pesquisar sobre essa possibilidade. Então, existem poucas evidências, né? Mas as evidências que a gente tem até agora, no momento, sobre a possibilidade de reinfecção é que sim, ela pode acontecer, como acontece todo ano, como uma gripe, né? Como um adenovírus, como um rinovírus ou influenza. Esse vírus pode ter mutações e essas mutações causarem novas infecções na gente. Mas o que parece até o momento é que se você se reinfectar pelo vírus, a segunda infecção, vamos chamar assim, ela não é tão importante, ela não acarreta tantos sintomas, né? E a possibilidade de transmissão também não ocorre, né? É isso que tem até agora. E especificamente, como é uma doença nova, né, é importante, eu acho, sempre frisar isso, a gente tem poucas experiências sobre ela. Então a gente acaba abrindo uma janela e olhando para aqueles coronavírus que já afetaram a imunidade antes. A gente já teve 2 síndromes causadas por coronavírus ao longo da história, uma na Arábia Saudita, no Oriente Médio, e uma, se eu não me engano, na Ásia, A própria China. na China, né, que é SARS e MERS. As duas foram causadas por coronavírus. E até então se sabe que por 36 meses, se eu não me engano, o vírus que causou a MERS, ele manteve resposta imunológica. As pessoas mantiveram anticorpos por 36 meses, né? Então, eu acho que são boas notícias. E um outro trabalho que eu tenho notícia, eu não sei se é alemão ou se é chinês, onde se colocou em contato macacos rhesus, né, que são os macacos geneticamente mais parecidos com seres humanos, para testes. Se inoculou o coronavírus nele e eles vêm mantendo anticorpos positivos, né, vêm mantendo sorologia positiva contra o coronavírus. E eles foram reinfectados, vamos dizer assim, e tiveram sintomas leves, como uma gripe leve, e não transmitiram doença para os outros macaquinhos lá. É isso, esses são as notícias que eu tenho, assim, os dados que eu tenho de estudo científico. Muito bem, muito bem. Doutor, aproveitando esse gancho que você nos deu aqui, você já testou positivo, então, para o coronavírus. Como foi passar por isso, né? No início de março, né? Não, desculpa, na segunda quinzena de março. Um pouquinho depois do governador decretar, né, veio o decreto do governo de que o vírus era comunitário.
Eu tive contato com um amigo pessoal, que ele estava na fase assintomática. Ele começou com sintomas. Eu conversei com ele num dia, não lembro agora de cabeça qual. E 2 dias depois ele começou com sintomas. Com 4 dias depois do contato que eu tive com ele, eu comecei com sintomas. Dor pelo corpo, depois irritação na garganta, depois tosse seca, depois febre, né? 2 dias depois de mim, minha esposa começou com sintomas, né? E na época, assim, a ficha não caiu, né? Será que tem, não tem? Não parecia estar, assim, não tinha muitos casos aqui, não parecia estar entre nós, eu procurava ler e me informar sobre os protocolos, né? Sempre tinha que ter a necessidade de contato com alguém que tinha, a gente não sabia até então, né? Então a gente se isolou e a gente já estava em isolamento ali naquela época, né? Já estava sem trabalhar, as crianças já estavam em casa, enfim. E vamos dizer assim, a ficha caiu mesmo no final de semana, quando nesses grupos de WhatsApp, né? Qual médico que não tem o grupo de WhatsApp da faculdade? Um colega meu postou uma notificação da Sociedade Espanhola de Neurologia comentando sobre uma nova possibilidade de sintomas, que hoje em dia todo mundo sabe que é bem comum, né? Quem tá com Covid não sente cheiro e não sente gosto. Aladário. Eu e a Kelly estávamos sem sentir nada de cheiro e de gosto. Então daí que a ficha caiu. Quando passou o tempo, a gente passou os 14 dias, a gente começou a sair um pouco mais de casa, né? Porque os protocolos do Ministério da Saúde diziam que você tinha que ficar 14 dias isolado, né? A gente respeitou isso, apesar de não concordar, eu respeitei com isso. Não concordar e não ficar em isolamento, concordar com ciência, estudo científico. Não estou não concordando com o protocolo do Ministério da Saúde, né? Mas evidência científica, trabalho científico. Então ficamos os 14 dias lá, depois quando a gente saiu, quando chegaram os testes aqui em Concórdia, nós fizemos os testes e a gente já estava com IgG e IgM positivo para o coronavírus. E muito provavelmente as crianças já devem ter tido também, né? Como o Celso falou, eles não têm, como já se sabe, a gente já comentou aqui, eles têm muito poucos sintomas, né? Os dois não tiveram nada. Não tiveram nada. Só eu e a Kelly tivemos sintomas. Como é que foi essa história? Foi angustiante para a gente não saber o que ia passar, né? Quando a gente se deu conta, meu Deus, eu posso estar com o coronavírus. E agora? Eu vou ter dificuldade. A única coisa que a gente não teve foi dificuldade respiratória, né? Todos os outros sintomas eu tive diarreia, tive dor pelo corpo, vômito, náusea. Todos os outros sintomas a gente teve. Mas o que angustia mesmo é a incerteza da evolução do caso. É isso que angustia. Todo dia a gente acordava e a Kelly ficava se comparando. Hoje eu estou melhor disso, eu estou melhor daquilo, aquilo está me doendo mais e tal. Mas passou. Quando passaram esses 14 dias, a gente estava melhor, foi ufa. Um alívio. Um alívio. E hoje eu me sinto... essa é uma opinião extremamente pessoal que eu vou falar aqui na live, tá? Eu acho que aqui se faz, aqui se paga, né? E eu acho que eu tive o carinha lá de cima olhou e botou a mãozinha aqui nessa família e hoje ele me dá a chance de eu ir poder ajudar, tanto que eu fui, como você falou no início, né, eu fiz questão de ir lá na JBS ajudar as pessoas que estavam lá, porque eu já sabia que eu já tinha passado por isso, né, e aqui, né, estão aparecendo outras oportunidades de eu ajudar em locais onde é que isso está mais vigente. Eu estou me colocando à disposição sempre que eu posso ajudar, justamente por achar que eu estou mais tranquilo em ajudar. E mais preparado, não é, doutor? Esse trabalho que vocês realizaram, né, na JBS por algumas semanas, para as pessoas que não sabem, então a Unimed, através desses médicos cooperados, ajudaram a JBS, foi de Pumirim, não foi, doutor Cristiano? Foi. A fazer uma triagem dos pacientes, né? A notícia que nós recebemos hoje é de que essa agroindústria vai fechar por 7 dias, né? Para que se haja um controle maior, para que na retomada dos trabalhos também se haja uma triagem dessas pessoas novamente. Mas eu acredito que a presença de vocês lá, né, como médicos, não é, doutor Cristiano, também alivia, né,
a preocupação daquelas pessoas. Acho que Bastante. foi uma experiência única, né, doutor? É uma experiência realmente um cenário de guerra, né? Ainda mais se você vê todos os equipamentos de proteção individual que as pessoas normais, eu digo, quem não pegou o Covid usa, eu usei a minha máscara, né, e ficava lavando as mãos com frequência, parece uma operação de guerra. E quando você dizia que olha, teus sintomas não são muito compatíveis, tome cuidado, reforçava as medidas de higiene que a gente falou há pouco, né? E o alívio que a pessoa que recebia essa notícia tinha era importante. E você via isso justamente daquela população assim que hoje está dizendo é fator de risco, é próximo dos 60, 65. Essas pessoas tinham uma reação bem positiva quando recebia a notícia de olha, teus sintomas não fecham, fique tranquila, se proteja, se cuide, tome essas medidas de cuidado. É emocionante ver o que eles faziam. Vocês sabem, doutores, que relatos pessoais agora também, né, de amigos próximos, pessoas que sentiram todos os sintomas do coronavírus nos últimos dias, mas ao realizar o teste testou negativo, então é muito psicológico, né, é muito psicológico, você receber o teste, perceber que você não teve contato com esse vírus ou com essa doença, também traz esse alívio, né? É como você disse, repassar a informação para alguém, né? Para que ela continue seguindo essas atividades, acreditando que não tem a doença, é 50% de cura, né? Até para as pessoas que estão próximas. Então, muito interessante esse trabalho. Temos perguntas em relação a isso, doutor Cristiano. Talvez você queira ou não comentar, mas é seu direito, tá? Temos 3 perguntas em relação a medicamentos que vocês utilizaram. Tem algo que você queira dizer sobre isso? Se não quiser responder também, não tem problema. Não, posso responder sim. Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que eu venho seguindo o tempo inteiro, que eu acho que é a linha de raciocínio que qualquer médico tem que seguir. Nós somos cientistas. Não há evidência científica de que nenhum medicamento vai alterar o curso da doença no momento. Não usei medicamento nenhum. Perfeito, boa resposta, obrigada. Então, a gente já respondeu com essa resposta a Márcia, né? A Idene, que está perguntando também, e a Marilei. Então, não foram utilizados medicamentos, apenas o seu organismo que reagiu, né? E venceu isso, não é, doutor Cristiano? Muito bem. A Giane responde, muito importante seu relato, doutor Cristiano. Acredito que todas as pessoas que estão passando por isso nesse momento, esse tipo de informação clara e transparente vai fazer diferença. Obrigada, doutor Cristiano, por enquanto. E agora nós vamos voltar a falar sobre as crianças, sobre outras questões relacionadas ao Covid, e aí a gente vai encerrar a nossa transmissão. Temos uma pergunta do André e da Jade Broeto, que diz o seguinte: gostaria de saber se eu e meu esposo testamos positivo para o coronavírus. Fizemos o teste em nossos filhos também e deu negativo. Por que será que aconteceu isso com eles, deles não terem contraído o vírus? Já estamos recuperados, já faz mais de um mês do contágio. Podemos passar isso para eles ainda ou não há mais um perigo disso acontecer? Quem gostaria de nos ajudar com essa resposta? Bom, a criança, por exemplo, depende sim muito de vários fatores, né? A época que foi feito esse exame, coletado das crianças ou não, mas não é 100% toda a transmissão. Então, a gente não pode ser uma pessoa contaminada, certamente vai contaminar o contato direto com essa pessoa. Existe uma grande probabilidade, mas não é questão de 100%, né? Como eles já passaram o coronavírus, provavelmente eles já saíram do ciclo de transmissibilidade. Então, por eles, os filhos não vão mais pegar, né? Então, como nós estávamos falando, o Cristiano falou, é uma doença nova. A gente não tem assim, uma lógica para todas as perguntas. Tem algumas coisas assim que não fecham, né? Mas não tem uma coisa, uma conduta assim ampla para responder todas as questões que criamos dúvida nisso aí. A gente sabe que quanto maior a sintomatologia, quanto mais sintomas você tiver, mais você é transmissível
para as outras pessoas. Mas não quer dizer que as outras pessoas vão adquirir essa doença, né? A criança assim, não tem muito sintomatologia, porque talvez ela responda melhor ou o contato não foi o suficiente para fazer a infecção, né? O bom seria que, por exemplo, assim, testasse os filhos, e os filhos bem e positivos, quer dizer assim, eles já estavam protegidos. Então, você assim, eu pensei toda a sintomatologia do coronavírus, testei negativo. Mas tu está bem? Está bem. Eu queria estar testado positivo, então. Por quê? Porque aí eu teria imunidade já a essa doença. Então, a segurança hoje é você ter imunidade à doença. Você estar bem e ter imunidade à doença. Então, hoje, para dizer assim, para terminar essa pandemia, ou você vai estar imune por passar essa doença, ou por você ter feito a vacina. Como nós não temos a vacina até hoje, nós podemos dizer assim, eu estou seguro porque eu estou testado positivo com anticorpos de proteção contra o vírus, mas eu ou não passei a doença, ou passei a doença e estou bem. Então, hoje, assim, fazer um exame e mostrar que você está positivo, e se você estiver bem, fique feliz. Você é uma pessoa com passaporte de imunidade, você está protegido, né? Então, isso é legal. As crianças, então, isso não entendemos. Como nós estávamos conversando antes, as crianças e os avós, né? A gente vê crianças convivendo com os avós não ficarem doentes. Então, pode também do mesmo modo, como aconteceu com o doutor Cristiano, os filhos não tiveram sintomas nenhum, né? Não sei se você fizeste exames nele, Cristiano. Não? Não. Não fez. Então, assim... Eu julguei melhor não fazer. Isso. Então, assim, nem sempre você não vai ter essa resposta. Todos que têm contato vão adquirir a doença, né? Então, isso é uma coisa que a gente observa. Mas eu diria assim, se você fizesse o teu exame e desse positivo, anticorpos de proteção, excelente, você estaria imune. Então, acredita-se que nós vamos estar seguros daqui para frente se nós tivéssemos assim, uma população de 60%, 70% de imunidade, né? Até chegar a vacina. Quando você chegar à vacina, você faz vacinação em massa, aí você gera uma proteção total. Então, o vírus não consegue ter esse efeito dominó de passar de uma pessoa para outra e contaminar muita gente e incluir as pessoas de alto risco, que seriam as pessoas que teriam maior risco de doenças graves. Então, a criança, mesmo tendo um ambiente contaminado com pai e mãe ou outras pessoas, a gente acredita, pelo que a gente vê, elas se tornam mais seguras ter uma criança perto de uma pessoa infectada que um adulto, principalmente um adulto assim de 60 anos com doenças associadas. Então, nesse sentido, assim, na família, as crianças são protegidas. Talvez não fazem a doença ou fazem sintomas muito discretos, muito leves, e passam desapercebidos muitas vezes pela gente. Acreditava-se no começo dessa pandemia que achava-se que esse vírus não infectava crianças, porque não tinha sintomas em crianças. Aí, com o passar do tempo, com testes e exames, viu-se que essas crianças tinham a doença do coronavírus, tinham anticorpos contra esse coronavírus. Então, elas fizeram essa doença, mas elas se comportaram bem, não tiveram nenhuma intercorrência maior, então elas acabaram fugindo do grupo de riscos da gravidade do Covid. Eu só gostaria de completar só uma informação que eu acho importante ali para ele, Celso, porque a gente tem 2 ou 3 tipos de testes hoje. E depende muito aí. a época que você faz o teste. Né? Isso aí mesmo, Então, eu também acredito nisso aí. Talvez tenha que ver o tempo, quando que essas crianças fizeram e que teste que fizeram. Isso aí. Eu acho que eles devem ter tido, na minha opinião pessoal, né? Mas... provavelmente, isso pode acontecer conforme o tempo que você fez esses testes. Se você escapou dessa fase ou fez muito precoce para não ver a sorologia de anticorpos de imunidade permanente, você ainda não acusou a tua imunidade, né? Então pode ser. Felizmente, se tivesse isso acontecido, melhor, porque toda a família estaria imunizada. É verdade.
Muito bom. Doutor Celso, sobre a questão das máscaras, né? Temos algumas perguntas relacionadas a máscaras e praticamente todas semelhantes, mas eu vou ilustrar com a pergunta da Luana e do Márcio, né? Sobre o uso de máscaras em crianças menores de 2 anos. Usa, não usa? Qual a recomendação? Olha, a Organização Mundial de Saúde diz que não, né? Então, e se for ver, tem certas lógicas, algumas coisas. Crianças pequenas, de extrema idade inicial, não tem nem como colocar uma máscara, vai sufocar essa criança. Uma criança, por exemplo, até 1 ano de idade, essa criança saliva muito, leva a mão na boca um monte de vezes. Não tem máscara que vai ficar ali, né? Vai ficar contaminada pela mão, pela saliva, ela vai tirar. Então, nem lógica você tem de manter uma máscara numa criança pequena. Uma que ela não vai deixar, e outra, pela salivação e pela fase oral dessa criança, que ela leva a mão na boca muitas vezes, isso já contamina. Então, ela não tem uma eficácia, se torna ineficaz. Então, não tem por que você usar uma máscara. Uma criança um pouquinho maior, de 1 a 2 anos, também difícil você convencê-la de deixar essa máscara. Ela vai colocar a mão muitas vezes. Mesmo não ter muita salivação, ela vai contaminar-se. A máscara, numa criança pequena, ela pode trazer problemas respiratórios por dificultar um pouco a respiração, principalmente crianças que não têm a capacidade de retirá-las quando tiver alguma sufocação, né? E o que acontece? Se uma criança, ela não vai no mercado se você não levá-la até lá. Uma criança de 1 ano não sai caminhando para ir em aglomerações, ela vai se a mãe e o pai levarem ela. Então, tu vai protegê-la como? Com a máscara? Não. Tu vai protegê-la com o isolamento social. Você vai deixá-la no teu ambiente familiar que você conhece. Porque todas as pessoas ali dentro dessa casa usam máscara. Então, a criança não se expondo, ela não se contamina. Não se contamina, não precisa usar máscara, pensando nessa lógica. Então, a máscara, uma que você não tem uma lógica de mantê-las, porque as crianças não permitem isso, e essa fase inicial, a criança usa muita mão na boca, usa saliva muito, vai contaminar, então ela vai ser inútil você usar máscara em criança, não vai proteger em nada. Em crianças maiores, acima de 10 anos, é obrigatório, né? E a gente vê crianças com 3 anos para mais que usam tranquilo, tem usado porque tem uma capacidade de entender. Uma criança até 2 anos não entende o que é certo e errado. Ela não tem a lógica das coisas. Então, vai aprender a partir dos 2 anos. Isso é importante. Antes disso, não. Ela não vai entender isso. Então, o cuidado maior não é usar as máscaras. Sim, é onde você leva essa tua criança. Qual o convívio dela, qual o ambiente que ela está. Esse é o modo mais importante de prevenção. Nessa idade, não é usar máscaras, não. Obrigada, doutor Celso. Temos muitas perguntas ainda, mas obviamente nós não vamos responder todas, né? Depois a nossa equipe de apoio, o pessoal da comunicação, fará as respostas a todas as pessoas, tem muitas respostas específicas, mas para você que está ao vivo agora, antes de você sair, antes de você se despedir de nós, eu quero que o doutor Celso deixe uma última mensagem aqui em relação ao coronavírus e às crianças, né? Doutor Celso, uma conclusão, um resumo dessa relação. O que está prejudicando as nossas crianças hoje não é a patologia, a doença coronavírus, mas é tudo o que está acontecendo envolvendo as nossas crianças. Explica melhor para a gente isso, para que a gente possa sair daqui e fazer diferente, talvez, a partir de amanhã. Jóia. Aquilo que nós comentamos, 2 coisas importantes que eu vejo na coronavírus em criança. Claro, não podemos esquecer que existe a patologia grave em algumas crianças, que exige óbitos, sim, nós sabemos disso também, né? Mas eu vejo o fator vetor, que é a criança que transporta esse vírus, mesmo assintomática, e vejo outro fator importante, que é o isolamento social. Essa criança sai totalmente do ambiente que ela vivia antes disso. E isso, uma criança pequena, uma criança pré-escolar, como o doutor Cristiano falou, ele vai, no primeiro momento, ela sente muito, mas depois ela se adapta
a essa nova condição de casa. Mas uma criança escolar ou adolescente, isso traz muitos transtornos. Existe maior alteração de comportamento dessas crianças. O simples fato de comer excessivamente e aumentar peso, então a obesidade. A ansiedade que essas crianças desenvolvem por estar isoladas, sem poder fazer o seu futebol, a sua dança, sair, conversar com os amigos, isso aí pode traduzir em doenças psicoemocionais. Então, crianças que dormem mal, que têm dores que são inexplicáveis, irritabilidade, sono excessivo, então isso começa a aparecer nessas crianças. Então, o importante é a família perceber o que está acontecendo, né? Outro dado importante, uma família que se torna muito, assim, vive em pânico por causa da doença, os filhos captam isso. Então, o ambiente fica também difícil numa família que tem muita preocupação. Então, o pai, a mãe tem que perceber se esse filho está com alteração no seu comportamento para poder ajudá-lo. Então, se ele não vier questionar sobre o coronavírus, pergunte a ele o que está te preocupando, né? E veja a pergunta que ele vai te fazer, veja o que ele sabe sobre o coronavírus, até onde ele sabe. Você tem que explicar a ele o que ele precisa. Não acrescente coisas a mais, para não criar mais motivo para ficar pensando em outras possibilidades. Explique o que ele deseja saber. Seja simples, seja honesto. Meu filho, eu não sei, mas eu vou descobrir e vamos resolver juntos. Então, dá segurança a essa família, dá segurança a esse filho, para ele tirar esse pânico dele. Então, muitas vezes, a mídia vê muitas doenças, coisas ruins, vem o medo da morte, medo de perdas. Isso aí é muito desgastante. Tem uma fantasia, um terror dentro deles. Então, é importante colocar a esse filho que você está seguro, que a família está segura, conversar, dialogar e explicar as coisas mais simples para ele saciar toda essa angústia dele. Trabalhar com crianças, consegue trabalhar com algumas atividades físicas, porque muita energia, principalmente as crianças pequenas, têm muita energia, eles querem correr, querem brincar. Então, desenvolver alguma atividade que faça liberar um pouco essa energia contida dentro deles. Desenhos, até permitir, sim, videochamadas para essas crianças mais grandes, adolescentes, conversar com os avós, conversar com os amigos, para tirar um pouco esse isolamento, essa não visualização da pessoa que gosta, dos amigos. Então, associar muita coisa a esses detalhes de conversa, explicação, tirar esse temor que a doença é o fim do mundo, né? E também ter atividades que possam liberar um pouquinho essa energia, esgotando assim essa ansiedade que eles têm dentro dele, para melhorar o comportamento geral. Isso aí ajuda eles passarem por essa fase até as coisas voltarem ao normal. A gente já está falando aqui de aumentar a imunidade, não é, doutor? Se nós seguirmos essas recomendações, estaremos aumentando a imunidade das nossas crianças. Guarda essa informação para daqui a pouquinho, doutor Celso. Eu quero concluir também com o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, como que nós devemos aumentar a imunidade dos adultos em relação ao coronavírus, de todos nós? Mantendo hábitos de vida saudável, né? Isso é o que faz aumentar a nossa imunidade. Mas, para finalizar, eu gostaria de deixar só alguns tópicos, vamos dizer assim. Se a gente talvez não tivesse ido tão longe na agressão ao meio ambiente, esse vírus não estaria aqui, né? É o primeiro ponto, ao meu entender, que a gente deve considerar fortemente sobre essa situação toda. Se deixasse o morcego quieto lá no canto dele, talvez o vírus não teria evoluído, né? E pulado, jump, né, do termo em inglês, para os seres humanos. Em segundo ponto, eu acho que daí entre as crianças junto, quem que vai nos tirar dessa? A ciência vai nos tirar dessa. E a ciência começa onde? Na educação, com as crianças. E depois,
E o terceiro tópico que eu queria deixar, que a gente tem que pensar é, quando você estiver olhando rede social ou procurando notícia, tem um monte de notícia ruim que, ao meu entender, não deve ser vista, não deve ser compartilhada. Procure ver pontos positivos nisso tudo, né? Vou usar um exemplo rápido, que hoje eu abri o Facebook em um momento de folga e olhei lá. Especialista adverte que o ser humano está indo para a extinção e não está se dando conta. Mas não tinha, era um assunto sem pé nem cabeça, não tinha nada a ver com a época que a gente vive. Então, ter cuidado com aquilo que se lê, aquilo que se procura, né? Isso ajuda até a ter imunidade. Eu acho que ter pensamento positivo ajuda até a ter imunidade. Boa noite e muito obrigado pela ocasião, pelo convite. Gostei muito de ter conversado, aprendi muito com o Celso. Muito obrigado, Celso. Obrigado a você, Cristiano. Um abraço. Abraço também. Que todos tenham tido uma boa experiência hoje à noite. Obrigada, doutor Cristiano. Que bom que você está cheio de saúde, você e sua família, para nos ensinar ainda mais sobre o Covid. Fique bem, fique com Deus e obrigada mesmo. Que assim seja. Tá bom. Doutor Celso, então, para a gente concluir também a sua participação, gostou da experiência de participar aqui no digital com as pessoas, doutor Celso, e responder perguntas dos nossos pais? Legal, foi muito bom, sim. É um assunto bem amplo e desconhecido, tem muitas questões que ainda nós talvez não sabemos, e uma doença de 5 meses, de evolução muito rápida, de muitas perguntas para serem respondidas, e eu acho que ainda nós não chegamos no final disso tudo, né? Mas acreditamos que, com o passar do tempo, que uma das coisas que a gente considera assim que é tratamento é o tempo, né? O tempo ajuda muitas coisas. Então, acreditamos que com o tempo venham as descobertas das vacinas e da parte da ciência, como o doutor Cristiano falou, isso vai nos trazer segurança para nós podermos ter o convívio social e não se isolarmos mais. Então, a esperança é o tempo nosso, que nossos cientistas estão desenvolvendo, estão criando, para chegar um momento onde nós vamos ter a tranquilidade de poder sairmos sem ter o medo de transmitir ou de receber o vírus. Muito obrigada, doutor Celso Merlo, nosso pediatra. Obrigada, doutor Celso. Obrigada pela Boa noite. Boa noite a todos, foi um prazer, né? Vamos se cuidar, vamos ter lógica para as coisas, né? E estou à disposição. Quando precisarmos conversarmos de novo, vamos conversar. E vamos torcer, não é, doutor Celso? Vamos torcer para que na retomada das atividades, né, as escolas, pelo menos, enfim, nós não tenhamos aí um segundo pico do coronavírus e que os nossos anjos não sejam vetores tão intensos desse vírus que não veio para ser algo bom nas nossas vidas. Deus te abençoe, doutor, e muito obrigada. Igualmente, obrigado a você também. Olha só o comentário da Giane Patrícia aqui, que está com o coronavírus, né? Doutor Celso, a criança dentro de mim adorou. Deus lhe abençoe sempre. Gratidão. Para muito você bem. também. Tá certo, pessoal. Agradecemos a presença de todos. Muitas informações nessa noite. E desculpa aí por ser 1h14, né, de transmissão. Talvez nós gostaríamos de estar a menos tempo ao vivo para que você aproveite melhor a sua noite. Mas não tínhamos como não responder essas perguntas e não conversar diretamente assim, ó, olho no olho com você que é nosso cliente Unimed, você que é da comunidade. A Unimed em Concórdia está sempre de portas abertas a todos vocês, de todos os convênios para os testes de coronavírus, né, se for uma receita médica, se for depois de uma consulta médica, se for uma indicação, e também para os exames laboratoriais, exames de média e alta complexidade, e em breve também relação, né, ao atendimento do nosso Hospital Unimed, que está em construção. Tenham todos uma boa noite e voltamos na próxima semana com uma live na quarta-feira, não na segunda, na quarta-feira, sobre coronavírus ainda e sobre o que nós vamos enfrentar aí nos próximos dias. Fiquem com Deus e boa semana.